Galera, pessoal, essa daí do vestido lilás com rosa é a Josefa. Josefa é casada com o Martim. Então vamos ver a vida do casal Josefa e Martim aqui no jogo Family Life. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, galera. Josefa e Martim acham que agora é um bom momento para ter um filho. Gente, esse daí do vestido lilás com rosa é a Josefa. Josefa está grávida. Josefa deu à luz com sucesso a primeira filha dela e está muito feliz. Aí, pessoal, Josefa e Martim decidiram, né, gente, dar o nome à filha deles. O nome da filha deles foi um nome muito bonito. Eles decidiram nomear a filha de Juliana. Eles decidiram colocar esse nome na filha deles porque eles acharam que Juliana era um nome lindo, né? Martim teve... Aí, pessoal, Josefa teve a filha dela, Juliana, quando ela tinha 42 anos. E o Martim, o esposo de Josefa, tinha 46 anos na época. A família aproveitou muito. Juliana aprendeu a falar, aprendeu a andar. E, né, enfim, Martim trabalhava como um Papai Noel. Todo Natal, ele se vestia de Papai Noel para divertir as crianças. Josefa e Martim tiveram um filho. Josefa e Martim tiveram um lindo filho. Ele foi o irmão mais novo de Juliana. O irmão mais novo de Juliana se chamou Arthur. Juliana ficou muito feliz quando ela ganhou o irmão dela mais novo chamado Arthur. Ela foi uma grande alegria para a família, né? A família continuava super feliz, né? O animal de estimação de Martim não queria comer o cachorro dele, a cachorra dele de estimação. Ele, claro que ele contratou um veterinário. O Arthur aprendeu a falar e a andar. Josefa trabalhava de serviço, né, gente? Josefa já trabalhava de serviço. Aí o Martim estava extremamente animado para colocar a árvore de Natal na casa dele. Ele decorou a árvore de Natal em dezembro, né? Enfim. Aí ele conseguiu ali fazer, né, pessoal, as coisas lá que necessitaria. E aí, né, no trabalho de Martim, que ele trabalhava como Papai Noel, o trenó de Martim quebrou e o para-brisa estava embaçado. E uma das rédeas se partiu. Então, né, Martim, né, ele andou para o trabalho sozinho, né, pessoal. Infelizmente foi o que ele teve que fazer, né, pessoal? Se ele não quisesse perder o trabalho, né, enfim. Tudo continuou bem, gente, pessoal. Tudo continuou bem. E Josefa Martim sentia que ter outro filho tornaria a família ainda mais completa. Gente, se vai dos filhos mais famosos é a Josefa, tá? Josefa está grávida. E Josefa teve o segundo filho. Ela teve o terceiro filho dela. Josefa e Martim decidiram colocar o nome do terceiro filho deles de Benjamin. Ele foi o filho mais novo de Josefa e Martim, né, pessoal? Enfim. Aí, pessoal, tudo continuou bem. Aí o Benjamin aprendeu a falar e a andar. A Juliana atingiu a idade de ir pra escola. Ela foi pra uma escola de elite muito cara, gente, né, pessoal? Aí o Arthur atingiu a idade de ir pra escola. Ele escolheu o clube de polo da escola, que ele foi pra uma escola de elite, né, pessoal? Aí, né, os filhos de Josefa e Martim estavam crescendo, né, enfim. Aí, né, Martim, ele trabalhava com muita dedicação. E Josefa também. Isso daí, aí Josefa ficou grávida e Josefa deu à luz ao quarto filho dela. Claro que Josefa e Martim ficaram muito felizes. O nome do filho mais novo deles era Bruno. Eles amaram ter tido um filho chamado Bruno. Josefa e Martim estavam muito alegres por terem tido 4 filhos. Eu nunca pensava que teria tantos filhos. E Arthur queria fazer um boneco de neve
Josefa tinha muita experiência no trabalho dela e tinha sido promovida de atendimento a cliente a uma gerente de serviços, né? Enfim. Bruno atingiu a idade de ir à escola. Juliana atingiu a idade de frequentar o ensino médio e tudo continuava bem na família. E Josefa queria fazer um mergulho polar. Ela pulou no habitat do urso polar e quase que aconteceu uma tragédia com Josefa. Aconteceu uma tragédia com Josefa porque Josefa foi mordida pelo urso polar. Mas, Josefa se machucou bastante, mas conseguiu sobreviver. Mas isso debilitou a saúde de Josefa. Aí Benjamin atingiu a idade de estar na nova escola, Arthur atingiu a idade do ensino médio, enfim. E Josefa contraiu uma doença grave, os médicos foram chamados e Josefa conseguiu sobreviver milagrosamente, enfim. Pessoal? Aí o tempo passou. Benjamin atingiu a idade de estar no ensino médio. Juliana atingiu a idade de estar na universidade, que ela completou 18 anos. Ela escolheu o curso de negócios. Aí Josefa completou 60 anos, atingiu a idade da aposentadoria, enfim. Bruno atingiu a idade de estar na nova escola. Arthur atingiu a idade de frequentar a universidade. Ele escolheu o curso de Direito, enfim. Atingiu a idade de estar no ensino médio. Benjamin atingiu a idade da universidade. E Juliana se formou em tornou-se professora. E Arthur se formou em lei na universidade. Aí Juliana encontrou o emprego dela como professora, Bruno atingiu a idade da universidade. Aí Bruno decidiu ir a uma universidade estadual. Ele escolheu o curso de Artes e Design. Aí Benjamin se formou na universidade. Ele decidiu trabalhar com construção, enfim. Juliana conheceu o Fábio e os dois se casaram, enfim. E Juliana e Fábio tiveram uma filha. O nome dela foi Helena. E claro que Josefa e Martim ficaram muito felizes por terem ganhado a primeira neta deles, Enfim. Aí, pessoal, toda a família ficou muito feliz. Aí, galera, Bruno se formou na universidade, decidiu trabalhar com finanças e decidiu trabalhar em banco. Pessoal, enfim. Josefa queria se sentir jovem novamente, ficando acordada para a contagem regressiva de ano novo. Ela bebeu muitas bebidas energéticas, mas Josefa infelizmente faleceu devido a um ataque cardíaco aos seus 71 anos. E claro que Martim ficou muito triste pelo falecimento de Josefa. Toda a família ficou triste, E Bruno encontrou um emprego de bancário. Ele aceitou esse emprego, pessoal? Aí tudo continuou bem. O Martim estava muito triste por ter ficado viúvo. Aí, pessoal? Enfim. Aí, galera? Aí, Bruno conheceu Sandra. Os dois se casaram. E foi muito alegre para a família, pessoal? O Bruno ter se casado com a Sandra. Mas, enfim, eles se casaram. Aí, Benjamin, ele trabalhava como estagiário de arquitetura. Ele adotou uma cachorra de estimação. Aí o Arthur foi promovido de escrituário a um advogado associado, Aí, pessoal, enfim. Sandra e Bruno tiveram um lindo filho chamado Nicolas, Nicolas, infelizmente, nunca conheceu a avó dele, Josefa, porque Josefa já tinha falecido antes mesmo do nascimento de Nicolas e antes mesmo do Bruno se casar com Sandra. Enfim, pessoal? Tudo continuou bem ali na família, Tudo estava ótimo. Os membros da família estavam muito felizes ali, pessoal? Aí, pessoal? Aí, pessoal, a família continuou lá.
E, né, Martim, ele gostava de assistir vídeos e tutoriais, depois que ele aposentou, né, gente? Enfim. Aí, né, enfim. Tudo continuou do bem ali, né, pessoal? Aí Helena atingiu a idade de estar à escola, né? Ela foi para uma escola de elite que Juliana, a mãe de Helena, já tinha frequentado quando era criança. Juliana e Fábio sentiram que ter outro filho tornar a família ainda mais completa. Galera, acabou que, né, galera, Juliana e o esposo dela decidiram não ter mais um filho além da Helena. Aí Arthur conheceu Benedita e Arthur se casaram, né? Enfim, claro que o Martim ficou muito feliz, né? Enfim, dos filhos dele estar se casando, dos filhos dele estar tendo um emprego bom. Aí Benjamin tinha muita experiência de trabalho, foi de um estagiário de arquitetura a um arquiteto júnior. Ele já ficou feliz, né, pessoal? O Martim também estava muito feliz porque ele viu que os filhos dele estavam construindo suas próprias vidas, casando, né, tudo mais. Aí, né, tudo bem. Enfim. Benedita e Arthur tiveram um lindo filho. O nome dele foi um nome muito bonito. E Arthur e Benedita tiveram o filho deles chamado Pedro. Claro que eles deram esse nome ao primeiro filho deles porque eles acharam muito bonito esse nome, né, pessoal? Enfim. A família continuou super alegre. Martim, aos 81 anos, faleceu por velhice, infelizmente. A família construiu um túmulo personalizado para ele. A família continuava assim, gente, feliz, alegre, né? Mas estavam muito tristes pelo falecimento de Martim aos 81 anos. Benjamin conheceu Margarida, né? Enfim, e os dois se casaram. Claro que Benjamin ficou muito feliz, né, por ter conhecido a Margarida, né, pessoal? Enfim. Aí, não, pessoal, a família continuou bem. Nicolas atingiu a idade de frequentar a escola, né, pessoal? Aí tudo estava continuando assim bem, né, pessoal? Tudo estava continuando bem. Helena era muito inteligente na escola, tinha sempre boas notas, né, pessoal? Né? Margarida e Benjamin tiveram um lindo filho. O nome dele foi Vitor. Eles amaram ter tido um filho, né? Enfim, aí, né, galera, aí nesse momento todos os filhos de Josefa e Martim já tinham tido filhos e ficar casados. Todos eles, todos os 4, né, pessoal? Aí Helena atingiu a idade de frequentar uma nova escola. O Vitor aprendeu a falar e a andar um tempo depois, né, pessoal? Aí, né, pessoal, tudo continuou bem. A família estava toda feliz, né, pessoal? A família tinha muita felicidade. Aí, né, pessoal, enfim, né? Aí Pedro atingiu a idade de frequentar a escola, né, pessoal? Né? Aí, pessoal, né, enfim. Juliana e Fábio tiveram uma segunda filha. O nome dela foi muito bonito. O nome dela foi Rafaela, né, pessoal? Né? Aí, pessoal, algum tempo depois, Rafaela aprendeu a falar e a andar, né, pessoal? Né? Aí Rafaela aprendeu a falar e a andar. A família estava super feliz, né, pessoal? Alegre, charmosa a família era também, né, pessoal? Né, enfim. Né? Aí, pessoal, a família estava alegre. Aí, né, Arthur, ele era super gentil, simpático. Aí Nicolas atingiu a idade de frequentar uma nova escola. Helena atingiu a idade do ensino médio, né, pessoal? Porque Helena já estava adolescente, né, nesse tempo. Aí, pessoal, a família aproveitou ali, né, as coisas ali da família. E a família inteira de Margarida queria vir para as festas, né? Claro que Margarida preparou um peru.
Enquanto Margarida estava preparando o peru, ela estava preparando um grande jantar, mas Benjamin colocou o peru na cabeça de Margarida. Foi uma brincadeira. E a cabeça de Margarida ficou presa dentro do peru. Ainda bem que ela conseguiu tirar a cabeça do peru depois, né? Depois ela conseguiu tirar a cabeça do peru. Aí, né, Vitor atingiu a idade da escola. Olha, gente, aí a família estava super alegre, né? Aí, né, a família estava super alegre, feliz, contente, né? Aí, estava tudo continuando bem na família, como eu já disse, né? Enfim. E claro que Juliana e Fábio estavam muito felizes pela família deles alegre e numerosa. Margarida encontrou uma cachorrinha de estimação ferida perto dos canteiros de flores da cidade. Ela adotou essa cachorrinha de estimação que tinha vários filhotes, né, pessoal? Enfim, aí, né, pessoal, Rafaela atingiu a idade da escola, Pedro atingiu a idade de estar ensino médio, né? Nicolas atingiu a idade do ensino médio também. Mas assim, gente, Pedro não atingiu a idade de estar ensino médio. Ele atingiu a idade de estar uma escola antes do ensino médio. Tá, gente? É o ensino antes do ensino médio, fundamental ainda. Aí a família continuava bem. Ali, né, bem chiques, né? Aí, né, pessoal, algum tempo se passou. Helena completou 18 anos. Ela foi para uma universidade muito chique e ela escolheu o curso de Direito. Era uma universidade muito cara. Era uma universidade que ela não sonhava em ir, né, pessoal? Quando ela não completou 18 anos, e ela estava se sentindo ansiosa para a competição da universidade dela. Ela foi para a cama cedo para não perder a universidade e ela conseguiu estar bem disposta, porque Helena acordava 6 da manhã todos os dias para ir na universidade, né, pessoal? Aí, né, pessoal, a família continuou assim feliz, super bem de vida. A família continuou, né, pessoal? Né? Aí, né, pessoal, a família, como estava super feliz com os acontecimentos, aí, né, o tempo se passou mais ainda. Vitor atingiu a idade de entrar na nova escola. Pedro atingiu a idade do ensino médio, né, gente? Enfim. E Nicolas, no ano seguinte, já ia para a universidade, né? Ou seja, nesse tempo, quase todos os netos de Josefa e Martim estavam crescendo, se formando na universidade, alguns indo para o ensino médio, né, pessoal? Enfim. Aí Nicolas atingiu a idade da universidade, de enfrentar a universidade. Ele foi para a universidade estadual e ele escolheu o curso de Direito nessa faculdade, né, pessoal? Ele aproveitou bastante a universidade, já que ele estava alegre por ter ido à universidade. Rafaela atingiu a idade de uma nova escola, né, pessoal? Enfim. Aí Helena se formou na universidade, decidiu trabalhar com lei, né, pessoal? Enfim. E Helena conhecia várias pessoas, né? Helena conhecia várias pessoas no trabalho, né, pessoal? Helena era super simpática lá no trabalho dela. E, né, Benedita queria fazer um mergulho polar. Ela pulou no habitat do urso polar. Benedita foi comida por um urso polar depois de pular na exibição dos ursos polares. E essa tragédia chocou todos. Aí, né, galera, Benedita ficou no hospital por meses para tentar reanimarem ela. Vitor atingiu a idade de entrar no ensino médio. Ele foi para uma escola pública do ensino médio, né, pessoal? Já que a família queria economizar mais, né, galera? Depois de terem pagado caro no tratamento de Benedita, né, pessoal? Enfim. Aí, pessoal, o tempo se passou mais ainda. Helena encontrou um emprego, né, pessoal? Enfim. Aí, né, galera, o Pedro, ele atingiu a idade de enfrentar a universidade, ele completou 18 anos. Ele escolheu o curso de filosofia, que ele queria ser um professor, né, galera? Enfim, ele não queria
queria só ser um professor de filosofia, ele queria ser mais. Aí Benedita contraiu outra doença, enquanto ela ainda estava doente, por causa dos polacos que ele comeu ela. Aí tentaram reanimar ela. Aí os médicos foram chamados, mas o resgate parou e Benedita partiu para sempre aos seus 55 anos. Benedita tinha 55 anos, ela não era nem idosa, não tinha nem 60 anos. Né, pessoal? Isso daí foi muito triste para a família. Rafaela atingiu a idade de vetar ensino médio. Nicolas se formou em lei, né, galera? Que a maioria dos netos de José e Martim, depois que se formaram na universidade, escolheram trabalhar com lei. E claro que Arthur ficou muito triste quando a esposa dele, Benedita, faleceu, né? E Benedita, ela teve um declínio no QI dela também, né? E Nicolas encontrou um novo emprego, né? Enfim. Tirou fotos da aurora boreal. Ele ganhou, né, de dinheiro com prêmio de 96 mil, né? Por ele ter tirado uma foto da aurora boreal. Aí Pedro encontrou um emprego, ele se tornou um professor auxiliar de ensino, né? Ele era um professor. Aí Rafaela atingiu a idade da universidade, ela foi para a universidade estadual, ela escolheu o curso de engenharia civil, né, pessoal? Aí tudo estava continuando bem ali, né? Aí, né? Nicolas, ele era muito inteligente, né, pessoal? Enfim. Aí, né? A família continuava assim, super bem. Aí ela ainda tinha muita experiência de trabalho dela. Ela foi promovida de escriturária, advogada associada aos seus 30 anos, né, pessoal? Da aposentadoria, Vitor se formou em educação da universidade, né? Ele se formou na universidade e ele queria ser uma pessoa com muito sucesso, né, pessoal? Aí os alunos de legislatura da Universidade de Rafaela precisaram de mais financiamento e começou a coletar sugestões. Então Rafaela solicitou doação dos pais. Então ele encontrou um emprego de professor estagiário. Ele aceitou, né? Emprego de professor estagiário. Juliana atingiu a idade da aposentadoria, Margarida também. Nicolas tinha muita experiência
casaram, né, galera? Enfim, aí Juliana e Fábio ficaram muito orgulhosos das filhas, porque a Helena era casada já e já tinha uma filha chamada Luísa. Já a Rafaela era casada com o Carlos, né? Vitor conheceu Marisa, né? Enfim, e os dois se casaram, né? Enfim. Ou seja, a maioria das pessoas da família estavam se casando, né? Enfim. Também porque eles estavam próximos aos 30 anos. Marisa e Vitor tiveram uma linda filha. O nome dela foi Bruna. Eles amaram ter tido uma filha chamada Bruna. Benjamin atingiu a idade de aposentadoria, né, pessoal? Enfim. Nesse tempo a família já estava mais alegre, mais feliz, né? Enfim. Aí, né, galera? A família continuava assim, super alegre, né? Enfim. E, né, Nicolas, ele conhecia várias pessoas, né? Enfim, aí Luísa atingiu a idade da escola. Aí o Pedro, ele foi promovido de auxiliar de ensino no trabalho dele ao professor estagiário, né, galera? Que agora sim ele era um professor e não só auxiliar substituto. Natália e Pedro tiveram uma filha. O nome dela foi lindo. E Natália, quem escolheu o nome para a filha? O nome da filha de Pedro e Natália foi Daniela. Eles amaram esse nome. Eles escolheram Daniela principalmente porque era um nome lindo. Eles escolheram o nome Daniela com 2 L e não com só um L. Aí Nicolas conheceu a Amanda e os dois se casaram, né, pessoal? Quando Nicolas conheceu a Amanda, Nicolas já tinha 54 anos, né, galera? Enfim, a família continuava assim, bem feliz. Aí Vitor e Marisa, eles fizeram uma brincadeira de colocar a graça no nariz um do outro. Eles também estavam com a filha deles, Bruna, né? Participando da brincadeira, né, pessoal? Enfim. Aí os membros do clube da escola de Luísa, do clube de ciências, decidiram acampar para uma observação astronômica. Ela foi para o acampamento selvagem, mas não observou nada, né, galera? Enfim, ela não conseguiu observar nada, né? Enfim, tudo assim continuou bem na família, né? Enfim. Aí, pessoal, enfim, calma. Amanda e Nicolas tiveram um lindo filho, né? Enfim, o nome dele foi Tiago. Eles escolheram esse nome porque era um nome lindo. Eles sonhavam em dar esse nome se eles tivessem um filho menino. E eles acabaram dando esse nome, né, mesmo? Porque eles acharam que ficaria lindo para um quartinho de bebê. Aí Bruno atingiu a idade para ir à escola. Bruno atingiu a idade de aposentadoria, né, galera? Né, pessoal? A família continuou bem. Rafael e Carlos, eles tiveram um lindo filho chamado Davi. Eles amaram esse nome. E claro que Juliana e Fábio ficaram muito felizes de terem um netinho chamado Davi. Eles sonhavam em ter um netinho. Aí, né, enfim, tudo estava continuando bem na família. Tudo mesmo. Daniela atingiu a idade da escola. Luiz atingiu a idade de uma nova escola, né, galera? Enfim, tudo estava bem na família. Tudo estava bem, galera. Enfim, aí Tiago atingiu a idade da escola, né, galera? Enfim, a família estava super feliz, né, galera? Enfim, aí, né, galera, a família continuava super bem, super alegre, super feliz, né, galera? Não existia nenhum problema da família. Aí Luísa quebrou o nariz dela em uma luta de bola de neve. Ela foi pro hospital, né, recebeu o tratamento, deu tudo bem. Davi atingiu a idade da escola. Bruna atingiu a idade da nova escola, né, galera? Luísa atingiu a idade de enfrentar ensino médio, né? A família tava super alegre, né, galera? Né, enfim. E Davi, ele comeu pão integral né, em uma corrida de cross country da escola dele, né, enfim.
E ele se sentiu higienizado e conseguiu ganhar. Aí Juliana faleceu por velhice aos seus 75 anos. A família fez um mausoléu dedicado a Juliana para honrar sua grande vida. Daniela atingiu a idade para entrar na nova escola. Então foi isso, galera. Tchauzinho.